Eu falei para vocês que dá para a gente trabalhar com o Git dentro do Eclipse. Não só o Eclipse, tá? Todas as ideias hoje em dia ou já vem automático com isso feito, ou você instala um plugin, uma extensão, e aí você tem acesso a controle de versão com o Git. Aqui no Eclipse, por padrão, ele não mostra nada relacionado a isso. Mas ele tem algumas janelas, algumas views específicas para trabalhar com o Git. Então, se a gente vier aqui em Window, Show View, Other e Git, vocês vão ver que tem algumas views que a gente pode estar usando aqui. Dessas, eu costumo usar a Git Staging e a Git Repositories. Você vai abrir essas views, elas vão ficar... Por que o repositório ficou aqui? Eu não sei. Vamos para cá. Duas abas específicas, ó. Uma para fazer a parte de staging e commit, e a outra para controlar os repositórios que a gente tem na máquina. Com essas duas views, a gente consegue fazer algumas coisas aqui em cima do Eclipse. Essa Git Staging é para a gente, quando for fazer commit, o Eclipse, com o nosso projeto aberto, ele já te mostra o que mudou no seu projeto, e aí você consegue pegar essas mudanças, colocar na área de staging, e depois colocar uma mensagem, e se você quiser já fazer um commit. Ele já tem isso aqui pronto para a gente fazer. Nessa outra aba, nós temos controle de repositórios. Então, por exemplo, se você na sua máquina já tem um projeto que já é um repositório, você consegue adicionar ele aqui. Se você quer clonar um repositório, de repente já tem lá no GitLab, você consegue clonar por aqui. Ah, não, eu queria criar um novo repositório Git em algum lugar. Você consegue fazer isso por aqui também. Vamos testar isso. O problema aqui não é nenhum problema, mas o padrão dele, quando você tenta criar um repositório, ele vai lá na sua pasta de usuário, nesse caminho Git, e aí vai criar um repositório aqui. Eu não sei por que ele escolhe esse caminho doido, não. Mas no nosso caso, vamos fazer um projeto Java aqui, e depois vamos tentar mandar esse projeto para o GitLab, mas direto pelo Eclipse, ao invés de usar o terminal para fazer isso. Então vamos começar criando um novo projeto. A gente vai vir aqui em File, New, começar um projeto Maven. Workspace, eu vou usar o Workspace padrão, que é o Workspace que está aberto agora. Next. Aqui o Maven vai pedir para a gente escolher um archetype. O nosso projeto vai ser criado com base em qual archetype? Nesse primeiro projeto, só para a gente testar o Git, a gente pode usar o archetype Kickstart. Tem duas versões. A gente quer o archetype da Apache, a versão mais nova 1.4. Se vocês atualizaram o índice do repositório, já deve estar com essa versão aqui. Eu vou selecionar então essa versão, vou dar Next. O Group ID é o identificador da empresa, normalmente. No nosso caso aqui eu vou chamar de TEDs. O nome do artefato é o nome do projeto. Esse ID do artefato é o nome do projeto. Então eu vou colocar aqui projeto Git Eclipse, por exemplo. Só para você lembrar que é aquele projeto que a gente usou Eclipse para comunicar usando o Git. A versão e o pacote não precisa mudar. Finaliza. Ele vai criar o projeto. Só que como ele usou aquela versão do archetype, você já pode ver que ele está com um Java aqui, que é o Java 1.7, que já usava 7. Não é o que a gente usa, a gente está com Java 14 na máquina. Então a gente tem que arrumar algumas coisas nesse projeto aqui. Se você abrir o POM, então, você vai perceber o seguinte. Aqui está com 1.7. O nosso Java não é 1.7, o nosso Java é 14. Então eu vou tirar o 1.7 e vou pôr 14. Se alguém estiver usando o archetype antigo, vai estar 1.5 aqui, eu acho. Aí troca por 14 também. Toda essa seção de build aqui a gente não precisa por enquanto, então a gente pode apagar todo esse build. Para apagar a linha, Ctrl D.
O projeto não, porque o projeto está fechando essa tag aqui. Então eu arrumei o projeto. Essa URL do projeto, ela nem existe. A gente pode apagar isso aqui, porque o nosso projeto não tem site. Está arrumado o POM desse projeto. Se você observou, eu fiz essa mudança, eu salvei, mas isso não apareceu aqui, ó. Continua com 1.7, ele não pegou a mudança. É porque isso não é automático. O Eclipse não fica analisando o POM para atualizar o projeto dele. Como é que a gente faz para atualizar o projeto? Clica lá, botão direito, no nome do projeto, vai lá em Maven e manda fazer um update do projeto. Ele vai te perguntar qual projeto, você dá OK. Então mudou aqui para Java 14. Esse projeto agora, se você rodar o programa, vai sair lá Hello World. Sinal que o projeto está rodando. Esse projeto que eu criei, ele não tem o Git controlando isso aqui ainda. Então, vamos ver como é que a gente pode usar o Eclipse para inicializar um repositório para mim nesse meu projeto. Sem eu ter que ir lá na linha de comando, entrar nesse diretório para fazer um git init. Botão direito no projeto, eu vim aqui em time e falei para ele, eu quero compartilhar esse projeto com outras pessoas. Para isso tem que existir um controle de versão instalado para a gente poder fazer isso. Aqui até poderia estar escolhendo um repositório e configurando ele. Mas na verdade eu quero criar um repositório no próprio diretório do meu projeto. Eu quero que o repositório seja dentro do diretório do projeto. Então eu marquei aqui, ó, para ele usar ou criar um repositório e eu selecionei essa linha, que é o meu diretório onde está o meu repositório do projeto. Vou mandar criar para ver o que vai acontecer. Eita, ó, o meu projeto tem um repositório lá dentro. Vou dar um finish. Se você olhar agora, você vai perceber que apareceram alguns ícones. Apareceu aqui como se fosse um desenho de um banco de dados, tem umas interrogações aparecendo nos arquivos. É porque esse projeto agora, ele está com o controle do Git. Então já está aqui o projeto Eclipse Git com um master. Então ele sabe que está no master do projeto. E se nós formos nesse diretório, Ctrl H, vocês vão ver que apareceu um .git aqui, ó. Ele inicializou um repositório para mim aqui dentro. Mais do que isso, ele também gerou para mim um arquivo .gitignore. Não sei se vocês lembram, quando a gente começou a ver a parte de Git, lá no final do primeiro material de Git, eu falo sobre o arquivo .gitignore. Por quê? Qual que é a ideia? Eu não quero que o Git tente salvar tudo que está nesse projeto. Por exemplo, o que está no target não precisa. Não é necessário salvar. Tem alguns arquivos aqui dentro que são coisas do Eclipse. Esse .classpf, .project, .settings, isso é o Eclipse que usa, mas não tem nada a ver com o meu projeto do Maven. Então esses arquivos não precisam ficar salvos, por exemplo, se eu fosse mandar esse projeto para o GitLab. Então como é que eu evito que esses arquivos entrem no controle do Git? Esse arquivo .gitignore vai fazer isso. Ele não está aparecendo aqui, ele não mostra o .gitignore, olha que beleza. Mas eu sei que ele está aqui, porque eu estou olhando para ele. Se eu abrir esse arquivo, vocês vão ver que ele só colocou /target. Ou seja, o diretório target ele está ignorando, mas o resto não. E o que mais? Como a gente inicializou esse repositório, vocês vão ver que nessa aba do Git Staging, ele colocou tudo que está diferente, ou tudo que ele encontrou, tá? Que não tá não foi feito commit, não está sob o controle do Git e ou sofreu alguma alteração. Então, ó, o .gitignore está aqui, o meu app Java, o que mais? O POM está aqui. Isso ele tem que salvar. Agora, .classpf, .project e .settings, isso é específico do Eclipse. Eu não quero que ele salve isso. Então, vamos mudar esse .gitignore de que jeito? Lá no primeiro material de Git, você pode pegar lá o item 6.2. Vamos copiar esse trecho todo aqui.
e vou substituir isso lá no .git ignore. Eu vou botar mais coisas aqui dentro. Então, arquivos binários, arquivos de Java, coisas do Maven, coisas do Eclipse, ó, settings, classpath, project. Eu não quero que ele salve isso. Então, eu vou salvar. Vamos ver se ele vai atualizar aqui agora. Ó. Não sei se é automático isso não. Talvez eu tenha que mexer alguma coisa no projeto ou dar um refresh de repente aqui. Ó, agora valeu. Eu tive que fazer um refresh no projeto para ele ver o que estava no .git ignore e começar a obedecer. Então vocês verem que sumiu aquelas coisas específicas do Eclipse daqui. Porque o Git olhou primeiro nesse arquivo e, tá, o cara não quer isso aqui. Aí ele ignora. O que ficou realmente então? O app Java, a parte de teste que eu não removi, tá aqui também, ó. Então essas duas classes e o POM. O resto, não tem mais resto. Isso aqui que está no projeto, ó, é do Eclipse, não precisa disso. Eu quero fazer um commit disso. E você pode escolher o que você quer que entre no próximo commit. É só você passar do unstaged para o staged. Lá na linha de comando a gente faria um git add. Aqui você pode ou clicar no mais, ou clicar no mais para passar tudo que está aqui para cá. No nosso caso eu quero que tudo entre lá. Então mais. Ó. Tudo foi colocado na stage diária. E aí eu vou fazer um commit. O commit, eu vou ter que fazer o seguinte, eu preciso botar a mensagem. Vamos lá, eu vou chamar aqui de commit inicial. Cria o projeto Eclipse. Ele vai ter aqui um autor e o committer. Essa informação ele está pegando no git config, porque agora ele está desatualizado isso aqui. Se eu fizer um commit agora, ele vai usar esses dados aqui. Eu não quero isso. Por que está puxando isso, hein? Não, ele sabe que está certo aquela configuração. Ó. Ele está vendo. Por que ele não está usando ali é que é outra pergunta. Bom, de qualquer forma, vamos arrumar aqui. Pronto, vamos lá. Vamos ver se agora vai dar certo. Então, ó, eu passei do unstaged para o staged, botei uma mensagem de que eu quero que seja o commit. Eu posso fazer um commit, ou fazer um commit e um push. O push não vai servir porque não tem um remote aqui. Eu não tenho um origin configurado. Não está ligado ao GitLab por enquanto. Então eu vou fazer só um commit, vamos ver o que vai acontecer. Não falou nada, sumiu a mudança daqui. E se você olhar agora os desenhinhos dos ícones, vocês vão ver que sumiu aquelas interrogações. Agora ele conhece o arquivo. Está com o desenho do banco de dados. É só para indicar para você que isso aí está no repositório. Se por acaso você vier no seu projeto e mudar essa mensagem, por exemplo, hello Teds, salvei. Automaticamente vocês vão perceber algumas coisas. Ó. Eu salvei e ele não atualizou, não mudou o ícone. Engraçado, tinha que ter mudado esse desenho aqui para indicar que sofreu uma mudança. Aqui ele mudou, ó. Ele percebeu a mudança. Ó. Esse arquivo, app.java, sofreu uma mudança. Então, teoricamente, eu teria que fazer um novo commit disso em algum momento, quando estivesse pronto. Mesmo esquema, passa ele para cá. Altera a mensagem. Altera a mensagem. Comita. Pronto. Eu já tenho 2 commits feitos aqui. Nessa aba de Git Repositories, como eu criei um repositório aqui dentro usando Eclipse, ele já apareceu aqui para mim. Ó. Eu tenho um repositório, que é o projeto Git Eclipse, eu estou no master, os ramos que eu tenho local só tem master, não tem tag, o head está apontando para o primeiro commit, não tem remote, e a árvore de trabalho é o nosso projeto, é aquele diretório. Vamos tentar agora ligar isso com um GitLab da vida, por exemplo. Como é que eu faço mandar esse projeto daqui para o GitLab? Na verdade, o que tem nessa prática é o seguinte, eu explico aqui como é que a gente... Não essa parte de configuração e criação do repositório, não, mas... Imagina a situação. O projeto do Eclipse já existe
lá no GitLab. Então imagina que alguém criou um projeto, e aí você está trabalhando com essa pessoa e você precisa pegar esse projeto que está lá no GitLab. Aí tem as etapas aqui, ó. Como é que você faria isso? Eu falei, olha, vai para o diretório do Eclipse Workspace, clona esse repositório que tem o projeto do GitLab. Se você está lá no GitLab, você tem o URL do projeto. Então você clona ele. Quando você clonar ele, o projeto vai gerar para você um diretório com o nome do que estava lá no GitLab. E aí você, dentro do Eclipse, pode fazer o import. Isso é uma maneira de fazer. Ah tá, outra coisa que eu esqueci de mostrar. Ó. Agora que esse projeto está com o Git, se você clicar e olhar o time, apareceu uma bordoada de opções aqui agora. Ó. Eu consigo fazer pull, eu consigo fazer push, eu consigo fazer merge, dar reset, ver histórico, fazer commit, fazer stash. Tá, então a maioria daqueles comandos que a gente viu lá dá para fazer por aqui. Ó. A parte de remote, ó, eu quero empurrar para lá, ou buscar alguma coisa. Fazer um switch, eu quero fazer mudar de ramo aqui, tá? Ou criar um novo ramo, dá para fazer tudo isso por aqui. Mas eu não vi a opção de pegar do Git direto por aqui. Clonar um repositório Git e adicionar esse clone nessa view. A gente pode fazer com isso aqui, ó. Você põe a URL, a URI, o host, qual é o repositório que você quer. Dá para fazer a partir daqui também. Se o seu projeto é um projeto novo, então imagina assim, eu vou começar um novo projeto e eu quero criar ele, ligando ele com o GitLab. Aí eu falei o seguinte, olha, cria esse projeto no GitLab, cria esse projeto no Eclipse, preferência com o mesmo nome, vai no diretório, inicializa o repositório, cria o arquivo gitignore, adiciona o repositório do GitLab como se fosse um remote do seu repositório local. Então pega lá no GitLab o endereço, adiciona ele como um remote. Se você tiver que fazer um commit, como o repositório é novo, adiciona os arquivos, faz um commit e aí faz um push para mandar o que está nesse repositório local para o GitLab. E depois que você fez uma vez esse push, com o menu U aqui, aí você pode fazer push e pull direto que vai fazer a comunicação com o GitLab. É o que a gente vai fazer aqui, né? Eu criei um projeto novo, eu já fiz essa parte, eu já dei o init, eu já criei o gitignore e eu já fiz alguns commits. Falta fazer essa etapa de criar o projeto no GitLab, adicionar ele como um remote e aí fazer um push. A gente já vai fazer isso. Aqui também tem, se o projeto Eclipse já existe e já é controlado pelo Git. Então imagina que um projeto que você já tem na sua máquina e já tem o Git nele com algumas coisas. Também é o que a gente acabou de fazer aqui, né? Cria o projeto no GitLab. Se você já tinha um remote antigo, renomeia ele para não perder. Então se você já tinha clonado ele de algum lugar, por exemplo, que não é o projeto do GitLab que você está criando, salva o origin antigo, adiciona o novo como remote e aí envia tudo para o novo origin. E se o projeto Eclipse já existe, mas não é um repositório Git? Mesmo esquema, entra lá, inicializa, cria o gitignore, põe o remote, manda arquivo para lá e aí faz um push. Tem aí 4 situações diferentes. Vamos criar o projeto no GitLab? Vamos abrir o GitLab aqui. Então, loga lá no GitLab. Eu vou criar um novo projeto. Nesse caso, o projeto é para mim, então eu não vou colocar no grupo, tá? Vou deixar no meu nome. O nome do projeto pode pôr no mesmo nome que você tem hoje no projeto do Eclipse. Projeto Git Eclipse. Projeto Git Eclipse. Se quiser pôr uma descrição, não precisa. Eu vou criar ele privado e vou mandar criar o projeto. Esse projeto está zerado aqui no GitLab. Eu posso pegar a URL dele por aqui, por exemplo. Ó. Preciso criar uma chave. Vou copiar ela. Por quê? Eu vou precisar dela para adicionar essa URL como se fosse um remote para o meu repositório.
Então eu preciso dessa URL aqui. E aí eu vou adicionar esse projeto do GitLab como um remote do meu repositório. Então, ó, git remote add origin. Vou copiar isso aqui. Acho que eu posso fazer isso aqui pela interface. Ó. Vamos tentar fazer pela interface. Ó. Se você vier aqui nessa aba Git Repositories, você vai ver que tem remotes. Eu vou clicar aqui e pedir para criar um remote. O nome padrão é origin. Eu vou deixar esse nome. Aí ele vai pedir a URI. Eu vou fazer o quê? Eu vou clicar aqui no mudar e vou tentar colar o URI aqui. Eu quero pegar a URL. URI. Aí, ó, colei a URI aqui em cima, ó. Ele já puxou as informações que ele precisava. Ele sabe qual é o host, ele sabe o nome do repositório. Ele vai usar SSH, o usuário é Git mesmo. Não tem senha, tá? E eu vou dar um finish. O que mais? Eu posso fazer um save e push ou só um save. Vamos tentar salvar e já mandar as mudanças para lá. Vamos ver o que acontece. Como é a primeira vez que eu estou acessando gitlab.com via SSH, ele está me pedindo para aceitar, tá, essa comunicação, vamos pensar assim. O armazenamento dessa chave, desse endereço do GitLab aqui. Vou dar OK. Parece que foi. Vou tentar de novo. Ó. Eu vou botão direito, time, remote, faz o push. O origin é esse mesmo. Next. Acho que eu tinha que ter marcado isso aqui. Hein? OK. Tá, é isso mesmo. Eu tinha que ter marcado ali porque não existe ainda os hosts conhecidos na minha máquina. Tá pedindo aqui, você quer criar? Sim, eu quero que crie. OK. Já deu erro. Deixa eu testar fazer isso no terminal. Tá configurado já. Aquelas URLs que eu tinha colocado lá no projeto GitLab. Já tem todo mundo adicionado. Vou tentar fazer um push. Ah, aqui funcionou. Tem alguma coisa errada lá no Eclipse, na configuração. Eu atualizo o meu projeto. Tá lá o meu projeto. Ó. Por que que no Eclipse estava dando aquele erro, eu não sei. Bom, agora que funcionou uma vez lá, a gente pode tentar fazer por aqui direto. Ó. Vamos ver. Eu vou fazer uma mudança. Salvei. Essa mudança está aqui. Ó. Eu posso adicionar. Altera a mensagem de novo. Vou tentar fazer um commit e um push. Vamos ver. Não. Não tem métodos de autenticação. Como assim, cara? Botei git aqui, ó. Não, SSH. Não, tá certo. Eu botei git por quê? Em SSH pra lá. Vamos ver se vai. Time faz um push. Não, as chaves privadas estão erradas. Vamos ver se é isso. Se for, já explico o que eu fiz. Nope. Que número é esse maluco aqui? Eu vou tirar o origin daqui. Tentar de novo. Ó. Criar um remoto chamado origin. A URI é essa aqui. Agora foi. Ele fez o push. Se eu vier agora no projeto, vocês vão ver que vai ter coisa nova lá. Ó. Tá lá os meus... Altera a mensagem de novo, de novo. Tá aqui sim, tá certo. E o bacana é que eu também, assim como eu fiz um push, eu consigo fazer um pull. De repente alguém fez uma mudança no repositório, eu posso falar para ele, olha, faz o pull, ou então primeiro faz um fetch e depois faz um merge. Dá para fazer desse jeito também. Vamos dar uma olhada aí nas melhores práticas. Pelo menos algumas coisas que eu achei por aí que eu achei interessante colocar para explicar para vocês.
não vai ser sempre igual em todos os lugares que vocês forem trabalhar. Precisa ver como é que é feito na empresa, tá? Primeiro, faça o commit de mudanças relacionadas. Um commit ele deve ser um invólucro para mudanças relacionadas. Arrumar dois bugs diferentes deve produzir dois commits diferentes. Ou seja, não misture as coisas. Quando você faz um commit, as mudanças que estão indo naquele commit tem que ser de coisas que tenham um a ver com o outro. Então, se você está arrumando dois problemas ou está implementando duas coisas diferentes, não põe as duas no mesmo commit. Separe em commits diferentes. Os commits pequenos, eles facilitam o entendimento das mudanças por outros desenvolvedores e a reversão se algo der errado. Então, se algum problema acontecer com alguma coisa dessas que você mandou, é mais fácil você reverter porque esse commit tem poucas coisas lá dentro. Agora, se você faz um commit cheio de coisas diferentes, quando você fizer um reverse, vai reverter tudo, ao invés de reverter só um pedaço, que é o pedaço que está com problema. Outra ideia importante, faça commits sempre e compartilhe-os. Isso mantém os seus commits pequenos e ajuda a manter as mudanças relacionadas. Então, terminou, testou, está funcionando? Faz um commit e manda para frente. Não fica guardando só na sua máquina. Essa é a ideia. Terminou, fez o commit, manda isso lá, por exemplo, para o GitLab. Isso permite que você compartilhe o seu código mais frequentemente com os outros. É mais fácil que todos integrem mudanças regularmente e evitem conflitos de merge. Poucos commits grandes compartilhados de vez em quando dificultam a resolução de conflitos. Imagina que você trabalha a semana inteira fazendo um monte de coisa, aí no fim de semana, na sexta-feira, você fala, agora eu vou mandar para o repositório. E aí você manda e dá um monte de problema, dá um monte de conflito em vários lugares. Imagina a dor de cabeça para você arrumar isso. Então, se você fizer commits pequenos de coisas relacionadas ao longo da semana, terminou, mandou. Se der um conflito, já vai dar na hora lá, na quarta, na quinta-feira. Você já consegue ver e arrumar isso, não fica isso acumulando para tentar fazer de uma vez só, aumentando ainda mais a chance de poder dar um conflito em algum arquivo. Isso aqui também é importante, ó. Não faça commit de trabalho pela metade. Você só deve fazer um commit quando o código estiver completo. Isso não significa que você tem que acabar toda uma grande nova funcionalidade antes de fazer commit. Ao contrário, divida essa implementação em pedaços lógicos e faça sempre commits. Então, ao invés de pegar... Imagine que você está responsável por fazer uma coisa gigantesca no sistema. Você não vai esperar acabar essa coisa gigantesca para poder mandar para lá. A ideia é, divide essa tarefa que é muito grande em tarefas menores, e aí, à medida que você for acabando essas tarefas menores, você vai fazendo o commit dessas tarefas menores. Isso aqui não posso esquecer de falar de jeito nenhum. Teste o código antes de fazer commit, moçada. Ainda mais se você está fazendo o commit e está empurrando isso para o repositório central. Se você mandar código para lá sem testar, a chance disso aí dar problema e você ter que voltar atrás e arrumar essa bagunça depois é gigante. Então resista à tentação de fazer commit de algo que você acha que está completo. Teste todo o código para ter certeza que ele está completo e não tem efeitos colaterais. JUnit no mínimo. A gente vai estar olhando aí testes unitários. É o mínimo que você tem que fazer antes de poder mandar para o repositório central. É a nossa próxima matéria. Vamos testar, fazer testes unitários. Ou, na verdade, vamos fazer testes com JUnit. Escreva boas mensagens de commit. Eu sei que algumas que eu coloquei nos exemplos que a gente viu não são muito boas, não. Mas a ideia é que você escreva boas mensagens. E aí tem toda uma lógica, um guia para a gente seguir para fazer isso. Mas é o que eu falei, depende do local que você está trabalhando. Tem lugar que vai ser de um jeito, tem lugar que vai ser de outro. Nesse exemplo que eu achei, o cara fala o seguinte, olha. Comece a mensagem com um resumo das suas mudanças, com até 50 caracteres, e não coloque ponto final. Porque tem algumas ferramentas que quando leem essas informações, pega o que está no início como se fosse um título do commit e usa essa informação, por exemplo, na hora de mostrar os commits num grafo, alguma coisa do tipo. E não pode pôr ponto final. Eu não me lembro agora de cabeça por quê. Separe o resumo do corpo da mensagem com uma linha em branco. Então você põe um começo com um resumo,
pula uma linha em branco e aí põe uma explicação que não seja um resumo. Vem o corpo da mensagem realmente. No corpo da mensagem, descreva o problema que o commit resolve ou o caso de uso que levou a essa nova funcionalidade. Então, por que você está fazendo esse commit? É para resolver um problema? Então, explica aí qual que era o problema. Ou então, não, é uma nova funcionalidade. Ué, fala da nova funcionalidade, quem pediu, o que é para fazer. Justifique por que você escolheu essa solução. Por que você fez desse jeito e não fez de um outro, por exemplo? Isso é interessante ter lá no seu commit. Não descreva o código. Descreva o propósito e a abordagem utilizada. O código deveria ser, vamos pensar assim, autoexplicativo. Alguém olhando o código deveria entender o código. Então, você não põe explicação de código no seu commit. Você vai falar por que você está fazendo esse commit e como é que você resolveu o problema. Não a respeito da sua implementação específica. Quebre o texto a cada 72 caracteres, para não pular para a linha de baixo, coisa do tipo. Aí vem o sonho, né? Isso aqui é o sonho de todo engenheiro de software, que você escrevesse a mensagem desse jeito. Ó. O corpo da mensagem deve responder detalhadamente as seguintes perguntas. Qual a motivação para essa mudança? Como isso é diferente da implementação anterior? Como ele aborda o problema? Quais os efeitos colaterais dessa mudança? Deveria ser assim. Use o corpo da mensagem para explicar o que, o porquê, em vez de como. As mudanças no código mostram como. Escreva o resumo e a descrição do que realizou no modo imperativo, como se alguém estivesse comandando alguém. Então você vai escrever, olha, esse commit corrige, esse commit adiciona, ele altera alguma coisa. Ao invés de colocar corrigido, adicionado, alterado, ou corrigiu, adicionou, alterou. Não, o commit corrige, o commit adiciona, ele altera. É como se ele tivesse uma... Se alguém aplicasse aquilo, ele fizesse aquilo acontecer. É como se fosse, se aplicado, esse commit faz o quê? Corrige a falha, não sei o quê, ou adiciona um arquivo de configuração do banco de dados. Altera a implementação do método X da classe Y para corrigir o bug tal. Tá? Então essa é a ideia. Se aplicado esse commit, e aí lembra disso na hora de montar a mensagem. Outro importante, controle de versão não é sistema de backup. Você ter seus arquivos salvos em um servidor remoto é um efeito colateral de você ter um sistema de controle de versão, mas não use-o como sistema de backup. Só faça commit de mudanças terminadas e testadas. Use ramos. A criação de ramos é um dos pontos fortes do Git. Ele foi criado com isso como requisito. Use ramos no seu fluxo de trabalho para novas funcionalidades, para arrumar bugs, para testar ideias. Não tem custo nenhum. Cria o ramo, faz. Se serviu, você faz o merge. Se não serviu, você deleta e finge que nunca criou. Defina um workflow, defina um fluxo de trabalho. A gente deu uma olhada em alguns fluxos de trabalho na última aula. O Git permite que você escolha entre vários. Não importa qual vocês escolham, desde que todos concordem com ele e o sigam. Normalmente a empresa tem um. Se você chegou numa empresa nova, você vai ter que descobrir qual que é o fluxo de trabalho nessa empresa e você vai ter que seguir. Não pode ter 2, 3 fazendo de um jeito e 2, 3 fazendo de outro. Vai virar uma bagunça isso aí. Tem que estar todo mundo seguindo o mesmo fluxo. É como se fosse um tutorial interativo de Git. É como se você pudesse trabalhar com o Git, mas direto no navegador. Você vai abrir seu URL, clica aqui no Vzinho, e aí ele tem várias etapas, ó. Desde a parte de introdução até coisas avançadas, de acordo com ele aqui. Aí, já tem em português também, ó, que beleza. JUnit 5. O JUnit é um framework para testes unitários para a linguagem Java. Ele é parte da família de frameworks de testes unitários conhecida como XUnit. Ou qualquer coisa Unity, sabe? Porque tem XUnit, tem Unity para qualquer tipo de linguagem. Normalmente você vai achar. O JUnit é para Java, tem um CPP Unity para C++, esse NUnit é para o .NET, se eu não me engano. PHP Unity é para PHP. Então, é como se fosse uma família de frameworks, todos baseados numa mesma ideia, numa mesma maneira de se trabalhar.
E o JUnit é o que a gente usa aí para trabalhar com Java. A versão mais nova é o JUnit 5. Teve uma mudança no JUnit 5. Eles mudaram a maneira da gente trabalhar com o JUnit até a versão 4. Então, até na versão 4 era de um jeito, na 5 eles fizeram algumas mudanças. Na versão 4, o JUnit era composto de um único arquivo grande, .jar, com tudo do JUnit. Então imagina que você queria usar o JUnit 4 no seu projeto, você botava uma única dependência lá, era um jar, com tudo que vinha lá dentro, era o JUnit inteiro ali dentro. Só que isso estava dificultando o trabalho do pessoal que fazia o JUnit. Isso estava dificultando ou impossibilitando os desenvolvedores fazerem mudanças no projeto. Porque como era um pacote só, como é que ele vai fazer uma mudança num pedaço sem influenciar no resto? Aí eu tenho que gerar um jar de novo, com tudo de novo. Não estava legal esse esquema. No JUnit 5, eles separaram as coisas em duas grandes áreas. É uma API, que você usa para escrever os testes. É a parte que é importante para a gente que está desenvolvendo os testes, é usar essa API para escrever os testes. E tem um mecanismo para descobrir e rodar esses testes. Ou seja, tem que ter alguém que olha o código, acha onde é que estão as classes de testes, por exemplo, e roda esses testes para você. Então, essa segunda parte é meio que quebrada em outros pedaços. Existe um mecanismo para descobrir e rodar um tipo específico de testes. Existe um mecanismo para orquestrar esses mecanismos específicos. E existe uma API para esses caras se comunicarem. Ficou muito mais complexo. Tá? Eu coloquei isso aqui só para você saber que está separado em pedaços. Tá? Não precisa ficar tentando decorar isso aqui. Para a gente o importante é essa primeira parte, é essa API aqui. A configuração depois a gente não vai mudar isso não. Mas eu coloquei isso no material para vocês conhecerem. O JUnit Jupyter é essa API que a gente usa para escrever os testes. Tá, então quando eu falei aqui do A, que é a API para escrever o teste, onde é que está essa API? É o JUnit Jupyter. Ele também tem uma engine, que seria aí um motor, que entende essa API. Eu chamei aqui de B. Então esse B é um mecanismo que descobre e roda um tipo específico de testes. Então, o Jupyter é para a gente usa para escrever e ele já vem uma engine que roda esses testes. Isso do JUnit 5. Existe um JUnit Vintage que implementa uma engine que permite rodar testes escritos com JUnits versões antigas. Seria, por exemplo, o 3 e o 4. Então hoje você consegue usar o JUnit 5 rodando testes que foram escritos do JUnit 3 e 4. Porque esse JUnit Vintage é só o B, ele só é esse mecanismo que descobre e roda um tipo específico de teste. O JUnit Platform, ele contém uma API dessas engines, para elas, como é que elas funcionam, essas engines que descobrem e rodam os testes, e ela provê uma API uniforme para que as ferramentas possam rodar testes, que é justamente essa parte C aqui, ó. E é para orquestrar esses mecanismos todos que existem. Alguém tem que organizar se é o Jupyter, se é o Vintage, se tem mais de um no mesmo projeto, coisa do tipo. Tá? É esse platform que faz isso. E ele também tem essa API, que eu chamei aqui de D, para esses caras conseguirem se comunicar. Como é que esse orquestrador aqui fala com um mecanismo específico? Tem que ter uma maneira deles se comunicarem. Está aqui no platform. Então, o JUnit Jupyter API é a API que é usada para escrever testes. Contém todas as anotações, as asserções que a gente precisa. É aqui que a gente vai focar bastante. O JUnit Jupyter Engine é a implementação dessa API, tá, para rodar testes do JUnit 5. Tá? O JUnit Platform Engine é esse cara que roda os testes que a gente escreveu usando essa API aqui. Mas também tem o JUnit Vintage Engine, que é essa API, que é esse motor que roda os testes que foram escritos com versões anteriores do JUnit. E tem o JUnit Platform Engine, que é onde a API que todas as engines de testes devem implementar para que possam ser acessadas de maneira uniforme. As engines podem rodar testes JUnit, mas também podem rodar testes escritos
com outros frameworks, moçada. Quando eles fizeram essa reescrita do JUnity, a visão dos caras já foi longe. Eles resolveram os problemas que eles tinham, de ter que trabalhar num grande jar, quebraram ele em pedaços, tá? E já fizeram de um jeito que você consegue, no seu projeto, rodar testes escritos em outros frameworks. Tá? Então você pode ter teste usando lá o teste NG, usando Spock, usando Cucumber e rodando com JUnity, tá? No mesmo projeto. Vai dar certo. Existe um JUnity Platform Launcher. Ele usa um Service Loader para descobrir implementações da engine de testes e orquestrar a sua execução. Ele provê uma API para as IDEs e ferramentas de build para que eles possam interagir com a execução de testes, por exemplo, disparando testes individuais e mostrando seus resultados. Então esse cara não é mais só para descobrir as engines que existem para rodar testes. Dá para você pegar uma IDE e comunicar com ele também. Então, por exemplo, o Eclipse pode conversar com ele para fazer com que ele dispare alguns tipos de teste e pegue respostas, por exemplo. Então também tem uma ligação aí com as IDEs que eles fizeram. Eu coloquei uma imagem aqui para ver se a gente entende essa ideia do que está os pedaços aqui. Então, imagina, você está usando uma IDE, qualquer IDE normalmente já dá. Existe esse Platform Launcher, ele descobre implementações, tá? Ele orquestra a execução. Então, esse cara faz essas operações, né? E esse JUnity Platform Engine como eu mostrei aqui, é essa API e que permite que a gente consiga também rodar testes de outras coisas. Qual que é a ideia, então? Você vai escrever os seus testes, ok? Você vai escrever esses testes de acordo com uma API. Então, por exemplo, eu vou fazer um teste usando o JUnity 4. Então, eu estou usando o JUnity 4.12 para escrever meus testes. Para rodar os testes do JUnity 4, eu preciso da vintage, do motor vintage do JUnity. Porque ele é que é capaz de entender esses testes e fazer com que ele rode na plataforma do JUnity. Se você escrever os testes em cima do Jupyter, o Jupyter é o JUnity 5. Tá? Então aí você tem lá um motor do JUnity Jupyter que é capaz de descobrir esses testes e colocar ele para rodar em cima aí usando a plataforma do JUnity. E eles fizeram de um jeito hoje em dia que você consegue escrever os seus testes com uma engine completamente, com uma API completamente diferente do JUnity, desde que você implemente a engine que consiga comunicar com a plataforma, vai rodar em cima do JUnity também. Tá? Então, hoje em dia, na hora de fazer os imports, a gente precisa colocar mais de um jar. Não é só colocar um lá, não. Depende do tipo de teste que você vai estar fazendo. E aí, eu não sei por que motivos, eu coloquei esse diagrama lindo aqui para você tentar entender algum dia como eles quebraram o JUnity. Antigamente não tinha essa separação. Antigamente você tinha um pacotão só com tudo lá dentro. Hoje não. Tem uma equipe que pode cuidar do JUnity Platform, tem uma equipe que pode cuidar dos testes antigos, tem uma equipe que pode cuidar da versão mais nova. Tá? Então, e elas se comunicam. Tem várias classes aí que podem fazer isso acontecer. Mas vamos para o que importa para a gente. Como é que eu escrevo testes usando isso? Aqui eu montei uma tabela mostrando como é que era no JUnity 4 e como é que ficou no JUnity 5. Porque tem muito teste, muito sistema aí escrito usando o JUnity 4. O 5 é novo, o 5 tá com o quê? Uns 2 anos por aí, eu acho. Não tenho certeza de cabeça. Mas é novo. Tem muita coisa feita usando o JUnity antigo. De repente você chega numa empresa, vai dar manutenção no sistema. Não, mas aqui não é o JUnity 5, é o 4. Você tem que lembrar mais ou menos aí que tem coisas diferentes. Algumas coisas só que mudaram, principalmente nome, tá? Da anotação. Continua fazendo a mesma coisa, mas mudou o nome. Então, por exemplo, você pegar um método e anotar ele com @teste, é porque ele vai ficar sendo aí um método de teste. O JUnity sabe, se ele pegar uma classe e achar um @teste no método, ele sabe que esse é o método de teste. Isso não mudou, continua sendo @teste, tanto no 4 quanto no 5. Esse before all do JUnity 5 antigamente chamava before class. Essa mudança foi feliz.
O before all é para dizer que esse método estático ele vai ser executado uma vez antes de qualquer teste da sua classe atual. Então é mais ou menos como se fosse a ideia do construtor, que roda primeiro antes do resto. Só que aqui é para testes, você garante que o método anotado com before all roda antes de todos os seus testes. A gente vai ver exemplo depois por que a gente faria isso. Antigamente ele era before class. Não faz sentido before class, mas era assim antigamente. Before each. O método anotado com isso ele vai ser executado antes de cada teste da sua classe atual. Então, se você tiver um before each num método dentro da classe de teste, sempre que o JUnit for rodar um teste, antes ele roda o método do before each. Antigamente no JUnit 4 não era before each, era before. After each, antigamente era after. Se você anotar um método com isso, esse método vai ser executado depois de cada teste da sua classe atual. Então é como se fosse uma sequência, né? Eu vou falar da sequência já, peraí. After all, ou after class do JUnit 4, é um método estático, anotado aí, que vai ser executado uma vez depois de todos os testes da classe atual. Então depois que ele fizer todos os testes, aí ele roda esse after all. Disabled. No JUnit 5, antigamente no 4 ele chamava de ignore. O método anotado com isso aí não vai ser executado, mas ele vai ser reportado. Você recebe um aviso, olha, esse método de teste foi pulado, foi ignorado, mas ele existe, tá? Ele não vai fingir que não está lá. Então existe uma sequência. Quando você vai rodar uma classe de testes, primeiro ele vem e executa um before all, ou seja, antes de todos os testes ele roda esse método. Aí vai vir um teste, se tiver um before each, ele roda o before each. Então ele roda o before each, faz o teste, acabou o teste, aí ele faz um after each para cada teste. Então você tem que imaginar, para cada teste ele faz um before each, testa, after each. Tem um segundo teste, before each, testa, after each. Acabaram os testes da classe, aí ele roda o after all. Ou seja, depois de todos os testes, ele roda esse cara. Mas a gente vai ver isso funcionando lá daqui a pouco. Eu também consigo colocar uma anotação que é o display name, com o nome que eu quiser. Pode ser tanto na classe quanto no método. Se colocar na classe, o JUnit 5 vai mostrar esse nome ao invés do nome da classe. Então, na hora de mostrar resultados, por exemplo, ele vai botar esse nome que você colocou ao invés do nome da classe. Se colocar no método, ele vai mostrar esse nome ao invés do nome do método. E aí vem as asserções, que é onde a gente realmente faz o teste, né? As asserções elas são usadas para testar uma condição. Essa condição ela deve ser avaliada como verdadeiro para que o teste continue executando. Então, durante o nosso método de teste, a gente usa uma asserção para fazer o teste. Tá? Esse teste, se ele der verdadeiro, ele continua rodando. Se essa asserção falha, ou seja, se o resultado dela aí no caso é falso, o teste ele é parado nessa linha de código onde a asserção se encontra e essa falha da asserção vai ser reportada. Ou seja, você vai receber alguém avisando, olha, esse seu teste falhou nessa linha aqui, tal. Se a asserção for bem sucedida, o teste continua na próxima linha de código. Então, a gente tem alguns asserts que a gente pode usar no nosso código para fazer testes. O assert equals, eu quero garantir que dois valores são iguais. Então eu posso usar um assert equals. Eu coloco primeiro o valor que eu esperava, depois o valor que eu obtive quando eu fiz o meu teste. Essa asserção ela falha se o esperado não for igual ao obtido. Ou seja, se o equals retornar falso entre os dois, essa asserção vai falhar. Eu posso ter um teste onde eu preciso que uma expressão seja falsa para que esteja tudo ok. Então eu posso fazer um assert false, ou seja, garanta para mim que isso aqui é falso. Essa asserção vai falhar se a expressão não for falsa. Do mesmo jeito que tem um assert false, existe um assert true. Eu preciso que essa expressão que eu estou testando seja verdadeira. Eu posso usar um assert true, passo para ela a expressão. Essa asserção ela vai falhar se essa expressão não for verdadeira.
Aí ela falha. Se ela for verdadeira, bom, era o que eu esperava, o teste continua. Eu também posso testar se um valor obtido é nulo ou não é nulo. Então, se eu falo, olha, garante para mim aí que esse valor obtido é nulo, isso aqui só vai falhar se esse cara não for nulo. Aqui é o contrário, garante para mim que esse valor que eu obtive não é nulo. Ela vai falhar se esse cara for nulo. Esses métodos, eles aceitam um último parâmetro do tipo string, com a mensagem que vai ser mostrada caso a asserção falhe. Tem uma mensagem padrão que você pode usar se você quiser. Mas se você de repente quiser que o JUnit te dê uma mensagem diferente, você pode passar essa mensagem diferente na hora que você fizer esse acerte lá no seu código. Não se preocupe em tentar entender isso tudo de uma vez não, moçada, porque depois a gente vai ter uma prática só para brincar com isso aqui. E aí acho que vai ficar mais claro. Além desses métodos, o JUnit 5 tem diversos outros. Então, por exemplo, se ao realizar um teste for esperado que uma exceção seja lançada, nós podemos garantir isso com esse método AssertThrows. Então, imagina que eu estou fazendo um teste. Imagina que eu peguei a minha classe, eu tenho lá um objeto, quando eu chamo esse método add, passando esse parâmetro, isso aqui deveria lançar uma exceção do tipo illegal argument exception. Meu teste é esse. Eu quero realmente ver se a minha classe está lançando essa exceção. Eu posso testar isso com o JUnit. Eu uso lá um AssertThrows. Então, ó, garante para mim que esse meu teste lança essa exceção. A gente passa a exceção, vírgula. Aqui já está usando a parte de lambda do Java 8. Tá? É como se fosse, roda essa função e essa função faz o quê? Executa isso aqui. Então, é isso aqui que eu quero que ele execute. Mas tem que ser colocado dessa forma. Depois que o Lambda saiu lá no Java 8, acabou, cara. Todo mundo começou a usar. Se a realizar um teste não for permitido que uma exceção seja lançada, nós podemos usar o método AssertDoesNotThrow. Então imagine que é o contrário agora. Garante para mim, o JUnit, que quando eu fizer esse teste aqui, isso não lança uma exceção. Então AssertDoesNotThrow, usando o lambda de novo, ó. Esse objeto pedir para adicionar esses números, isso aqui não pode lançar exceção. Se lançar, a asserção falha, e aí você vai ser avisado que deu erro. Além desses métodos, o JUnit 5 tem diversos outros. Nós podemos rodar diversas asserções com esse método AssertAll. Então, AssertAll é como se fosse a ideia, garante para mim que todas elas são ok. Então, tem lá um AssertEquals, AssertFalse, AssertNull, NotNull e um AssertTrue. Aqui eu botei algumas mensagens, ó, impossível, inconcebível. Isso aqui é o que vai aparecer quando ele te dá um relatório do que aconteceu. Por que a gente faria esse AssertAll? Por que eu não colocaria direto os 5 um depois do outro, de repente, dentro do mesmo teste? É que o interessante é que mesmo que uma delas falhe, as outras ainda vão ser executadas. Então imagina assim, se essa terceira falhar, o meu teste não para aqui, o meu teste continuaria, ele tentaria fazer esse, depois tentaria fazer esse. Se você só colocar os 5 dentro de um método, quando esse aqui desse errado, ele ia parar esse teste. Ele nem ia olhar essas duas últimas aqui. Quando você coloca dentro de um AssertAll, aí sim você vai ter que todas elas vão rodar, mesmo que uma delas falhe. As outras ainda assim vão ser testadas. Se o método tiver um limite de tempo para rodar, a gente pode usar esse método AssertTimeout. Esse AssertTimeout, qual que é a ideia? Imagine que eu tenho lá um teste, eu chamei aqui de timeout não excedido, ou seja, não pode passar o tempo do timeout. É um método de teste, a gente vai ver uma classe completa daqui a pouco. Aí eu ponho lá o meu teste, olha, AssertTimeout. Aqui eu vou passar para ele uma duração em minutos. 1 minuto. E aí eu mando rodar alguma coisa. Então, a ideia é que eu estou chamando isso aqui não pode demorar mais do que 1 minuto. Se passar de 1 minuto, o teste falha. Tá certo que 1 minuto é coisa pra caramba, mas entenderam a ideia. Você põe um intervalo que você quer, usando as classes de tempo do Java 8, executa o seu teste. Se passar o tempo, o teste falha, e aí o teste não trava de repente. Imagina que você está fazendo uma conexão com um banco de dados. O banco de dados está offline. O seu teste vai ficar esperando? Não.
Passou um determinado intervalo de tempo, ele vai falhar e vai te falar, olha, demorou mais do que 1 minuto. Se um método tiver um limite de tempo para rodar, só que aqui no caso, ele te devolve alguma coisa. Então, nesse exemplo, eu não tenho retorno. Quando eu chamo esse alguma coisa, ele não me devolve nada. Nesse exemplo aqui, é quando ele vai te devolver alguma coisa. Então, imagina que eu vou pegar esse REST Service e vou fazer uma requisição com essa requisição aqui. Eu quero que ele me retorne a resposta disso. Eu posso, então, fazer um assert timeout. Olha, não pode passar de 1 segundo. Isso aqui é o que você tem que executar. Então, ele vai rodar isso aqui. Se der certo, você vai receber o resultado. E você pode usar esse resultado, por exemplo, para fazer um assert equals. Olha, o que eu recebi dessa chamada foi 200? Se foi, é porque o teste deu certo. Agora, se passar de 1 segundo, esse aqui vai falhar. Ele não vai ficar parado esperando. E aí vai te reportar, olha, esse assert falhou porque passou aí de 1 segundo. Tá? Então, cuidado, porque com essas mudanças do Lambda, para usar principalmente exceções e essa parte de tempo, tem uma maneira diferente de usar do que era antigamente no JUnit 4. Tá? Por isso que eu botei aqui no slide, para você pegar depois se precisar e usar igual. Só mudaria, por exemplo, o teste, o intervalo, coisa do tipo. Se você quiser cancelar o teste se o limite de tempo passar, nós podemos usar o método assertTimeout preemptively. Então você vai botar lá assertTimeout preemptively de segundos, 1 segundo, vai rodar o quê? Se tiver aqui dentro, estou chamando lá o request, o REST service.request, passando essa requisição para ele. Premissas ou assumptions. As assumptions são similares às assertions. Olha que confusão que dá na cabeça do aluno. Nós vimos as assertions. Então são as asserts. Mas a gente também tem as premissas. Qual que é a ideia? Vamos ver a diferença. Quando uma asserção falha, o teste é considerado como se tivesse falhado. Então, se você fez um assert e ele falha, o teste falhou. Quando um teste é abortado, ele não vai afetar o verde do seu projeto nem falhar a build. Então, é diferente. Uma coisa é um teste falhar e uma coisa é um teste ser abortado. As assumptions são úteis quando um teste só deve ser executado sob certas condições, que é a nossa premissa. Vamos ver o exemplo, acho que faz mais sentido. Imagine que eu tenho um teste que, por algum motivo muito louco, só pode rodar nas sextas-feiras. Eu estou criando aqui esse método de teste. Ele é um teste, tem uma anotação aqui. Ó. Eu mudei o nome para lembrar que só deve rodar nas sextas-feiras. E aí vem o meu teste aqui dentro. Então o cara pegou a data de hoje. Então localDateTime.now pega a data atual, na hora que roda o código. Aí ele fez aqui, olha, assume true. É um assume, não é um assert. Tá? É uma premissa. Então garanta para mim que é verdadeiro o quê? Ele está pegando a data atual, olhando o dia da semana e vendo se o valor é 5. 5 é justamente a nossa sexta-feira. Então, se for uma sexta-feira, isso aqui é verdadeiro. Como a premissa era que tinha que ser verdadeira, e isso aqui é verdadeiro, tá tudo bem, o teste pode continuar. Na quinta, eu poderia fazer um assert, e aí você usa os asserts para fazer o seu teste de verdade. Tá? Mas esse teste só vai rodar se a premissa for verdadeira. Se a premissa for falsa, ele não faz o teste. Ele para. Mas o teste não falha. É diferente, tá, do você ter colocado um assert. Aqui ele é como se fosse abortei esse teste. Ele vai te avisar isso. Olha, esse teste foi abortado porque a premissa, que era uma sexta-feira, não é verdadeira. Mas o seu relatório não vai dizer que esse teste deu errado. Se você estiver fazendo uma build automática, a sua build não vai parar aqui. Tá? Porque esse teste ele só foi abortado, ele não falhou. Ao invés de fazer um assume true, você pode fazer um assume that. Aí você passa para ele a premissa, tem que ser sexta-feira. E o que você quer que ele rode? Desde que isso aqui seja verdadeiro. Olha, roda para mim esse bloco aqui e aí você faz o seu teste. Esse teste que está aqui dentro só vai executar se a premissa for verdadeira. O que está fora desse assuming that, isso vai rodar independentemente se isso aqui rodou ou não. Então é uma outra situação.
Tá? Aqui, o seu teste só continua se isso aqui passar. Aqui não. Se isso aqui passar, roda o que está aqui dentro. O que está fora vai rodar independente disso aqui ter rodado ou não. Assim como tem um assume true, também tem um assume false. Esse exemplo acho que faz mais sentido na cabeça da gente. Imagina que eu escrevi um teste, só que esse teste só deve rodar se não tiver no Linux. Porque é um teste, de repente, que roda no Windows. O Windows tem todo um esquema de nome de arquivos diferente do Linux. E o meu teste depende disso. Então tá, eu estou fazendo aqui um assume false. Estou indo na classe system, pedindo para ele pegar a propriedade, que é o nome do sistema operacional, e vendo se esse nome contém uma string chamada Linux. Se tiver uma string Linux, é porque você está rodando esse código no Linux. Se isso é verdadeiro e eu pedir para fazer um assume false, ele vai parar. Ele vai abortar esse teste no Linux. Tá, esse teste não roda numa máquina Linux. Agora, se você estiver rodando ele no Windows, o nome do sistema operacional não tem Linux. Tá, então é falso. Beleza, eu queria que fosse falso. Continua o teste. E aí ele vai fazer o teste dependendo de alguma coisa específica do seu Windows. A diferença é sutil. A gente usa assertions para checar os resultados de um método de teste. E a gente usa os assumptions para determinar se um método de teste deve rodar ou não. Então, assume para ver se roda ou não. Acerte é para testar se está certo ou não o que você queria. E é justamente como é que eu configuro isso num projeto Maven. Eu vou criar um novo projeto. Projeto Maven. Next. Por enquanto, a gente continua usando o archetype Kickstart. Agora demorou mais para buscar os archetypes. Eu falei, tem vez que você vai chegar aqui e vai enroscar um tempão. Depois a gente pode fazer um archetype nosso, que já cria um projeto com o JUnit. Pronto, projeto Maven com o JUnit configurado. É uma boa. Então, Maven, archetype, Kickstart. Versão 1.4. O group pode deixar TEDs. O nome do artefato eu não coloquei aqui. Eu vou chamar de projeto JUnit. Porque a gente vai fazer várias práticas dentro desse mesmo projeto. Então, projeto JUnit, manda criar. Esse projeto, como ele foi criado usando aquele archetype, com aqueles mesmos problemas. Ó. Não preciso de URL, o Java é o 14. Essa dependência a gente vai mudar daqui a pouco. Eu não estou usando o JUnit 4, vou deletar ele. Toda essa parte de build, vou apagar porque não preciso disso por enquanto. Depois a gente vai acrescentar algumas coisas aqui. Vamos começar com ele zerado para depois colocar o JUnit em cima dele. Como eu apaguei a dependência do JUnit 4, começou a dar erro no source test Java. Porque essa classe de teste não vai rodar, não tem o JUnit. Eu vou deletar só a classe dessa vez, eu não vou apagar o pacote inteiro não. E a gente vai aproveitar esse pacote depois. Então ficou só o app Java do source main Java e o pacote ficou criado, mas sem nada lá dentro. E aí faz um update no projeto para ele pegar essas informações do POM e atualizar o seu projeto. Pronto, ó, Java 14, tá tudo ok nesse projeto. O que esse projeto não tem? Eu não coloquei login por enquanto. Quando a gente for fazer o archetype, me lembre de colocar o login junto. Bom, vamos lá. Eu preciso colocar dependências do nosso projeto. Tem algumas aqui que a gente vai colocar. Eu vou começar com essa primeira aqui, ó. É uma dependência do JUnit Jupyter, que é o JUnit versão 5. Eu vou copiar ela e vou lá no meu POM, dentro da seção de dependências, e vou colar ela aqui. Vou dar um Ctrl Shift F para dar uma ajeitada. Lembra como é que faz? Abre lá o Maven Repository, pega o nome do artefato, joga lá e vê o que vira. JUnit Jupyter Engine.
Versão mais nova, 5.7.0. Tá? Se você vier no 5.7.0 e clicar aqui, ele já copia esse texto para você. E aí você pode vir aqui, por exemplo, e colar. Ctrl Shift F. Olha o que ele já trouxe, ó. Isso tudo foi essa dependência. É porque ela precisa de outras coisas. Então eu já tenho a API para fazer testes com o JUnit 5, já está aqui. Já trouxe a plataforma Engine, já trouxe o Jupyter, já trouxe todos os pedaços que ele precisa para isso. Uma coisa diferente que tem nessa dependência que a gente ainda não tinha visto. Escopo. Esse escopo está marcado aqui como teste. Por quê? Eu não preciso da dependência do JUnit quando eu for gerar o meu projeto final, o meu pacote para botar em produção, por exemplo. Isso aqui eu só preciso do JUnit quando eu estiver testando o meu projeto. Quando eu for gerar a versão final, eu não preciso disso. Então eu aviso para ele, olha, ô Maven, esse escopo dessa dependência é para teste. Quando for testar, pode usar. Quando for gerar a versão final, não coloca essas dependências na versão final. É isso que está sendo feito aqui. Para isso que está essa informação. Já vamos aproveitar e vou colocar a dependência do Runcrest. O Runcrest a gente vai ver numa dessas práticas aí. Ctrl Shift F. Botei as duas dependências. Só que não é só isso que eu vou colocar. Eu preciso dar uma configuração aqui nos plugins que vão rodar os testes pelo Maven. Existe um plugin que é o Sharefire e o Failsafe. Eu vou acrescentar esses dois agora, porque a gente vai precisar de algumas informações nesses plugins na hora de rodar. Por padrão, já não tem esses dois plugins, professor? Não. Se eu não me engano, o Failsafe não está aqui por padrão. Tem como eu olhar esse POM efetivo. Ó, esse POM efetivo acho que eu nunca mostrei para vocês. Ele pega o conteúdo do meu POM e junta com o do Super POM. Lembra que eu falei do Super POM? Tá aqui, ó. Então, por exemplo, essa parte toda que eu não fui eu que gerei, isso já existe para mim. Tá? Isso aqui é o que ele está juntando para montar a versão final. Em algum lugar aqui, começa a vir plugins. Ó, um plugin para fazer clean, resources, jar, compilar. O Sharefire já está aqui, mas numa versão mais antiga. O install, deploy, site. Só. Então, o plugin que a gente vai colocar aqui, esse segundo pelo menos, o failsafe, não é padrão do Maven colocar no projeto. Então eu vou copiar toda essa seção de build e eu vou colocar ela aqui depois de dependências antes do final do projeto. Ctrl Shift F, salva. Mas isso porque provavelmente eu esqueci de desabilitar as validações, quer ver? Que aí ele para de encher esse tipo de coisa, ó, para. Eu falei que o Eclipse é novo, eu esqueci de tirar esse monte de coisa. Pronto, agora que ele não vai ver mesmo o que está faltando. Bom, vamos lá, eu botei as dependências, eu botei os dois plugins. Como é que eu crio uma classe de testes unitários no Eclipse? Então, imagina que eu vou criar uma classe de testes. Tem algumas maneiras que a gente pode fazer isso. Você poderia criar uma classe Java normal e adicionar as anotações e os importes necessários para que ela seja uma classe de testes. Mas o normal é você criar diretamente uma classe de testes pronta no Eclipse. Tem, acho que, duas maneiras de fazer isso, A e B aqui. Uma primeira maneira é a seguinte, sem usar uma classe que já existe como base para os testes. Então eu não tenho uma classe de código meu que eu quero testar. Eu quero criar uma classe de testes. Então eu vou lá no meu projeto, botão direito no nome do seu projeto, no Package Explorer, e seleciona New Other. Vamos ver se vai dar certo. Botão direito, New. Aqui acho que não precisava nem ter sido Other, porque o JUnit Test Case já está aqui. E é isso que ele vai chegar aqui. Botão direito no projeto, New, JUnit Test Case. Direto. Aí ele te mostra aqui em cima ó, o tipo do teste. 3, 4 ou 5. O 5 é o Jupyter, lembra disso. Por que não botaram o 5? Eu não sei, gente. Chamaram de Jupyter. Tá, é esse aqui que eu quero. O folder, ele já sabe o diretório certo. É source test Java, é o padrão do Maven, sempre vai ser aqui. O pacote,
Como a gente normalmente cria uma classe de teste para testar uma classe que já existe, a gente põe o mesmo pacote da classe que já existe. Nesse exemplo não existe, então eu vou deixar o pacote padrão. E aí vem o nome da classe de teste. Tem um nome para a classe criada. O normal para as classes de teste é ter o mesmo nome da classe sendo testada acrescido de teste no final. Não é obrigatório, mas é normal a gente fazer isso. Então, por exemplo, se você vai testar minha classe, a gente cria uma classe de teste chamada minha classe teste. Eu vou pôr esse nome, minha classe teste aqui. Então, ó, minha classe teste. Você quer colocar algum método daqueles que a gente viu? Que era lá o before, before it, o after. Você quer algum desses métodos? Se você quiser, você seleciona. O ruim aqui é que mesmo que você coloque o JUnit Jupyter, que é o 5, ele ainda usa os nomes antigos. Ele não atualiza a interface. Esses são os nomes quando era o 4. Mas faz a mesma coisa. Ele vai gerar com um nome diferente. Nesse exemplo eu não quero. Tá, eu não vou colocar nada aqui, eu vou dar um finish. Tá lá, ó. Ele fez uma classe de teste para você. Impressionante o que a preguiça não faz, hein? Criou uma classe de teste com o nome que eu dei, criou um método de teste aqui dentro e não faz nada, ele falha. Esse fail eu não coloquei no material, mas se você tiver um teste numa classe e esse teste tiver lá um fail, não importa o que acontecer, quando chegar aqui ele vai falhar esse teste. Outra maneira de fazer a mesma coisa, imagina que eu tenho aqui uma classe, eu vou pegar aquela nossa classe app que já existe aqui, ó. Eu vou criar um método aqui, ó, public int soma int x int y. Ele faz a incrível operação de retornar x mais y. Criei um método dentro da classe app. Quero testar essa classe. Quero fazer um teste unitário para essa classe aqui. Eu posso pedir para o Eclipse gerar uma classe de teste a partir dessa classe aqui. É isso que está nessa parte B. Ó. Gera para mim uma classe usando uma classe que já existe como base para os testes. É o botão direito no nome da classe que você quer testar. Eu escolhi o pacote, não é o pacote, é aqui. Ó. Eu quero testar a classe app. Botão direito na classe app, new, JUnit Test Case, next. É isso que eu esqueci. Eu quero que ele gere um teste para mim para o método soma. Então eu cliquei e selecionei aqui o método soma. Eu não quero nada do object. Aqui ele já mostra, se você tivesse herança, ele mostra toda a hierarquia de herança aqui. Eu quero testar esse soma aqui. Agora sim, finish. Impressionante, ó. Teste soma. Ele pegou o nome e fez um método para mim para testar a soma. Ah, professor, mas ele não fez o teste. Ah, ainda bem que ele não fez o teste. Porque o dia que ele estiver gerando o teste a partir do seu código, o nosso emprego está indo para o saco, gente. É você que tem que escrever o teste. Mas é interessante porque ele percorre a sua classe e todo método público ele gera um teste para você. Às vezes você ganha algum tempo para você não aproveitando os métodos que ele já gerou para você. A prática 3 tem vários exemplos. A gente vai fazer esses exemplos nesse mesmo projeto aqui. Não vou mudar não. Eu não mostrei como é que roda o teste, mas vamos criar um desses, depois a gente volta. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma classe de testes chamada AssertionsTest. E vou colocar nela esse conteúdo que está aqui. Então, lembrando, como é que eu crio uma classe de teste? Na classe em si, não tem nada de diferente. É uma classe normal. A única diferença é que a gente vai pôr testes aqui dentro e tem que fazer alguns imports para poder fazer esses testes. Então, AssertionsTest, eu vou criar uma nova classe. Aqui, cuidado, é uma classe de teste, então não é no Source Main Java, é no Source Test Java. Você pode criar uma classe normal, não precisa fazer JUnit Test Case, tá? Você pode vir aqui e falar, olha, cria uma classe chamada AssertionsTest, nesse pacote. Finish. Está lá a minha classe AssertionsTest. Por enquanto não tem nada de teste nela aqui, a não ser o nome, que não influencia em nada. Por enquanto.
Eu vou fazer os meus testes aqui dentro. Que testes são esses? Vamos copiar daqui, ó. Aqui é copiar e colar até o fim. Eu vou pegar o A1 e vou colar dentro da classe Assertions Test. O Shift F para dar uma ajeitada. Vai dar 1 milhão de erros aqui, porque tem que fazer imports direto aqui dentro. Bom, a gente já deve saber como é que faz import. No Eclipse, Ctrl Shift O. Aí você vem e põe Ctrl Shift O. E ele resolveu quase todos. Não, o Eclipse está mais esperto agora. Antigamente ele não fazia desse jeito, não. Ele está fazendo import estático. Antigamente, para fazer import estático, ele não fazia automático. Aí, eu até coloquei na prática. Ó. Por padrão, o Eclipse não dá uma solução para fazer o import estático. Fazer uma configuração e pedir. Não precisa mais. Viva a evolução do código. Ele fez import estático para a gente. Bom demais para vocês, que não vão apanhar dessa parte. A única coisa que ele não fez o import é esse empty list. Esse empty list tem um import que a gente vai colocar, que eu nem lembro aqui mais. É do Java útil. É engraçado, por que ele não colocou esse, né? Fez todos os outros e ignorou esse aqui, ó, que é a classe empty list. Tem vários métodos aqui dentro. Começa olhando os nomes dos métodos. Todos eles são public void. Testes não tem retorno. Método de teste não devolve nada. É tudo void. Você não vai fazer esse método devolver nada. Ele está aqui só para fazer teste. O nome do método, você põe o nome que você quiser. Normalmente a gente dá um nome no método que quando der um problema nesse teste, o nome do método te facilite entender qual é o problema. Achar qual que é o erro. Depois a gente vai gerar uns testes para umas classes prontas, acho que vai fazer mais sentido isso. Nesse primeiro teste aqui, nesse primeiro método, eu coloquei 4 assert equals. Eu estou usando as asserções, lembra? É o meu teste aqui. Ó. Eu posso fazer teste envolvendo inteiros. Eu posso testar um valor inteiro com um valor inteiro e ver se os dois são iguais. Lembra? É o esperado e o obtido. Esse 3 aqui provavelmente viria de um código seu. Sei lá, o seu código roda alguma coisa e te devolve um número. E você sabe que esse número tinha que ser 3. É essa a ideia do teste. O que você esperava que viesse e o que veio quando você rodou o teste. Aqui eu botei os números só para você lembrar. Você pode comparar inteiros. Você pode comparar doubles. O problema de comparar double é que como tem aquele erro de arredondamento, geralmente a gente passa um terceiro parâmetro. Esse parâmetro é um delta, é uma diferença. Se a diferença desses dois números for menor que o delta, ele vai considerar que os dois são iguais. Então, se você pegar os dois números, subtrair e for menor que 0,0001, para mim eles são iguais, nesse exemplo que eu estou fazendo. Então, tenta lembrar, comparação de double, a gente tem que passar o delta aqui para ele fazer essa comparação. Eu posso comparar objetos. Se você passar 2 objetos, ele vai usar o equals para fazer a comparação para você. E nesses métodos do assert equals, você pode ainda ter uma mensagem como terceiro parâmetro, ou quarto aqui no caso desse aqui. Com uma mensagem. O que você quer que apareça se essa asserção falhar? Você pode passar essa mensagem aqui. Eu vou rodar só para a gente ver, começar a ver mensagens aqui, poder mudar esses valores. Bom, eu criei esse teste. Como é que eu testo? Como é que eu faço isso aqui executar? A gente pode fazer isso aqui executar com o Maven. Lembra que o Maven, você pode chamar para lá, Maven, testa para mim. Ele pega teu projeto e testa. É uma maneira. A outra maneira é eu fazer com que o Eclipse rode os testes. Do mesmo jeito que tem como fazer o Eclipse rodar o código Java ao invés do Maven, dá para fazer o Eclipse executar o código do teste ao invés do Maven. Se você clicar com o botão direito na classe de teste e vier lá no Run As, vai ter uma opção aqui, ó, rodar como JUnit Test.
Ou seja, roda para mim como se fosse um teste do JUnit. Você clica, ele vai pegar esse método, vai rodar e por algum motivo absurdo ele botou uma aba lá junto do Package Explorer. Eu vou tirar essa aba daqui e vou pôr ela lá embaixo, junto com as outras. Isso aqui é a aba de resultado do JUnit. O que o Eclipse fez? Ele startou esse código e rodou. O JUnit executou isso aqui para você. E ele te mostra um resumo do que aconteceu. A cor verde é boa. Verde é sinal que todos os testes passaram. Nenhum falhou. Aí ele te mostra, olha, 6 testes rodaram, dos 6. Se você olhar, tem 6 métodos aqui, ó. 2, 3, 4, 5, 6 métodos. Então os 6 passaram. Não teve erro, não teve falha. E aqui você consegue ver ainda tempos, ó, todos eles com verdinho, porque todos os testes, todos os métodos deram ok. Se por acaso eu tivesse feito alguma coisa assim, ó, garante para mim, ó, JUnit, garante para mim que 3 é igual a 4. Lógico que vai falhar. Vou mandar rodar, ó. Uau, vermelho, não é um bom sinal. Rodou 6 métodos, um deles falhou. Qual deles? Você consegue vir aqui, ó, esse aqui é o que está errado. Ele te dá uma mensagem aqui, ó. Teve um erro aí, falhou uma asserção. Ele mostrou a mensagem, ó, the descriptive message, ele escreveu ela aqui, e ainda põe a mensagem padrão. Qual que era a mensagem padrão? Olha, ele esperava 3, mas recebeu 4. Então eu sei, eu consigo clicar aqui, por exemplo, ele me leva direto lá. Opa, aqui não. Aonde deu erro, ó. Foi nesse cara aqui, e eu sei qual foi o problema. Ele esperava que viesse 3, mas recebeu um 4. Essa mensagem, se você colocar o que você quiser aqui, ó, churumela. Testa. Vai aparecer a mensagem que você pediu, ó, churumela. Tá lá. Não é obrigado por mensagem. Se eu tivesse tirado aqui, ó. Roda de novo. Só aparece a mensagem padrão. Esperava 3, mas recebeu 4. Eu consigo fazer a cert que envolve o equals também, mas para vetores. Então não é um assert mais de um único valor. Existe um assert que é o assert array equals. Então garante para mim que os vetores são iguais. Então aqui eu passei para ele 2 vetores. Já criou o vetor junto, tá? Então esse assert array é para comparar vetores. Eu já criei um vetor direto aqui, ó. newInt 123 compara com esse vetor newInt 123. Aqui é o new boolean, é um vetor de booleans com true, new boolean, true. Tá? O que ele compara aqui? Ele compara o tamanho. É uma das coisas que ele olha. Por exemplo, se eu passar esse vetor com 4, esse é um vetor com 3 elementos, esse é um vetor com 4. Salva, testa. Olha lá, ó, falhou. Aonde falhou? Nesse assert aqui. Ó, o tamanho dos vetores está diferente. Ele esperava um tamanho 3 e recebeu um 4. Por quê? Esse vetor tem 3 e esse vetor veio com 4.